Record on this computer. Legal. Boa noite, Ana. Boa noite, Amanda. O povo não se manifestando aí verbalmente, mas por escrito. Legal. Boa noite. Vamos aí, vamos retomar nossa atividade. Já estamos caminhando para o fim da nossa disciplina, né? Então, a gente vai hoje tratar nosso penúltimo assunto. Próxima aula a gente trata o nosso último assunto. Né? E, na verdade, tem mais 2 assuntos ainda. Tem o de hoje e mais 2. Né? Então, a gente tem a avaliação de projetos em condição de risco, tá? E dificuldade financeira e recuperação judicial, que a gente vai falar aí na nossa última aula. E aí, próxima semana, a gente trabalha segunda e quinta com esses conteúdos. E aí, já na outra semana, a gente vai estar aí postando os trabalhos a serem desenvolvidos aí na nossa avaliação. Legal. Deixa eu fazer aqui, começar pelo nosso compartilhamento aqui de tela. Vou compartilhar direto a apresentação. Depois a gente faz aí modificações. Então, opa, minha tela aqui fugiu da minha frente, por que razão? Aí. O Zoom travou. Agora sim. Já sei o que aconteceu aqui. Pronto, legal. Agora sim. Tinha dado uma travada aqui. Continua não encontrando. Deixa eu fechar isso e ir para o compartilhamento novamente. Pronto. Agora sim. Agora sim. Então, na última aula a gente falava a respeito da avaliação econômica e financeira. Então, depois de escrevermos os fluxos de caixa, tanto o inicial quanto os diferentes fluxos operacionais, quanto o fluxo de caixa residual, então escrevendo o fluxo de caixa ou após escrito o fluxo de caixa do nosso projeto, a gente vai para a avaliação econômica e financeira. A primeira, ela diz respeito a produzir um resultado superior aos meus gastos. Então, se eu conseguir obter um rendimento, obter uma receita decorrente das minhas vendas superior aos meus gastos, então eu tenho aí um projeto que é viável do ponto de vista econômico. E aí a gente começou a falar um pouco da viabilidade financeira, né? Então a viabilidade financeira ela é decorrente de conseguir dinheiro suficiente para financiar o projeto e a um custo adequado para o desenvolvimento do projeto. Então, quando a gente vai fazer esta avaliação, então, o primeiro passo é escrever o fluxo. Depois de escrito o fluxo, a gente falou na última aula ou no nosso último encontro, o payback é o tempo
que gastamos para recuperar o nosso investimento. Então, no nosso exemplo, eu vou ter que fazer também eu vou ter que mudar aqui. Então, no nosso exemplo, vou topar esse aqui e compartilhar a planilha que a gente já vinha trabalhando, né? Então, naquele projeto de investimento que a gente imaginou, ele tem a duração de 8 anos, né? Naquele caso, investíamos 865 mil inicialmente, gerávamos diferentes fluxos de caixa operacionais e a gente viu que o impacto do desenvolvimento dessa atividade é a geração de caixa. E aí a gente definiu o payback, o tempo para recuperação do dinheiro investido, a gente pegar e fazer uma planilha de controle relativamente simples, né? Então, eu vou pegar e vou tomar o saldo inicial, no caso, o meu projeto inicial é 0. Tivemos um fluxo total negativo no primeiro ano, né? Na verdade, no ano 0, decorrente do nosso investimento. Aí, meu saldo final passa a ser o saldo inicial do período seguinte, entrou 116, então diminuiu o quanto devemos ainda para o caixa, sobe o 748, entrou 179, ainda deve 568, esse é o saldo inicial do caixa, entrou 267, ainda tem 300 a recuperar, 301 é o meu saldo inicial, entrou 343.750. Então, a gente pode dizer que a recuperação vai acontecer entre o ano 3 e o ano 4. Ok? Então, entre o ano 3 e o ano 4, a gente tem o período que a gente vai recuperar esse investimento. Se a gente quisesse uma aproximação ainda maior, então eu sei que é no terceiro ano, só que é o terceiro ano mais uma certa quantia de meses. Veja, se a gente quiser saber esta precisão, se a gente quiser saber com precisão quantos meses a mais nós teríamos para recuperar, a gente teria que pegar, e aí, ó, a continha é simples, ó, menos, porque eu vou entrar com um valor negativo, o meu saldo final de caixa, dividido pelo fluxo de caixa do ano que existiu a recuperação, vezes 12, para que seja dado em meses. Porque aqui não vai ser em reais, mas sim em número, ou seja, a gente vai conseguir recuperar o investimento em 3 anos e 10,53 é praticamente 11 meses. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, o payback deste projeto é o payback é 3 anos e 12 não, mas desculpa, 11 meses. Ok? Beleza? Então, payback é o período de tempo que gastamos para retornar o investimento ou o dinheiro investido para o nosso caixa. Beleza? Perguntando no chat. Tem gente perguntando no chat.
Vamos aqui na pergunta do chat. Obrigado. Tá. Professor, quando é franquia, no ato do contrato, eles já informam uma média do payback? Olha, normalmente sim, tá? Eu não tenho muito contato com empresa de franquia, já vi algumas, mas nunca entrei em profundidade. Mas normalmente se dá sim, normalmente se informa, viu, Giovana? Ó, você deve recuperar esse investimento em mais ou menos tanto tempo, ok? Então a gente tem essa informação sim. E aí, é claro, isso aqui é uma estimativa, a gente vai ficar aí, né, podendo variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, dependendo do risco que esse projeto está associado. Por enquanto, não estamos falando no risco, estamos pegando aqui uma geração de fluxo de caixa na média, então ficamos aí com esta média. Então, recuperamos entre o ano 3 e o ano 4, mais precisamente no ano 3, mais 12 períodos, ok? Mais 11 meses de... Legal. Muitas empresas vão usar esse tipo de metodologia para facilitar o processo decisório, sobretudo quando a gente está falando em projetos de menor importância, de menor valor, ok? Porque este método, apesar de ser simples, ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Mas é claro, se eu estou recuperando em mais ou menos 4 anos, significa que a minha taxa de rentabilidade aí está na casa dos 20, 25% ao ano, ok? Mas a gente não leva isso em consideração. Então, estou pegando simplesmente os valores absolutos mês a mês e fazendo um acumulado, a soma acumulada do saldo e verificando que momento que ele sai do negativo e vem para o positivo. Tá? Então, é um modelo simples, é um modelo fácil de ser feito, de calculado. Então, muita empresa vai usar isso aí e deixar como referência. Ó, para projetos abaixo de tantos R$1.000 e prazo de recuperação inferior, por exemplo, a 4 anos, então, um supervisor ou um gerente pode aprovar esse projeto sem sobrecarregar, eventualmente, uma diretoria. Então, você dá autonomia para as diferentes instâncias de decisão dentro da sua empresa e permite que o projeto seja aprovado direto, né, desde que estabeleça ou que obedeça a certas regras definidas, e essas regras normalmente são volume de investimento e tempo de recuperação do investimento. Tá? Só que, como essa abordagem ela não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, e, de fato, nós temos essa variável, e essa variável pode ter um impacto significativo na minha decisão, então, quando a gente não está falando de um projeto de manutenção ou a gente está falando de um projeto com um volume de recursos maior, a gente tem que lançar mão de outras técnicas que vão levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. E aí, nós temos as duas técnicas mais usuais ou mais famosas aí, mais utilizadas, são o valor presente líquido, e aí o valor presente líquido, eu vou pegar menos
o meu investimento, que seria o meu fluxo de caixa inicial, mais a somatória tirar aqui, a somatória dos fluxos de caixa, e aí tanto fluxo de caixa operacional como o residual lá no fim, descontado por 1 mais o custo do dinheiro. Então, o custo do meu capital. Isso aqui elevado a N. Então, fluxo de caixa 1 dividido por 1 mais a taxa de desconto. Fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 3, 4, 5 e assim por diante. Então, veja, como eu estou confrontando o valor do meu investimento com a soma de todos os benefícios econômicos que eu consegui gerar com este investimento, então, como eu tenho esse confronto, nós teremos o seguinte: se o valor presente líquido for maior que 0, então significa que aquele projeto ele gera uma remuneração superior ao que ele custa. Então, eu vou conseguir produzir mais valor do que aquele que eu investi inicialmente. Então, se o valor presente líquido for positivo, aprovamos o projeto. E se o valor, e aí não só positivo, mas eu vou colocar um igual aqui também, porque se o valor presente líquido for igual a 0, nós ainda estamos no limite de aprovação deste projeto, porque ele vai conseguir remunerar o acionista e o credor dentro da sua taxa. Por outro lado, se o valor presente líquido é menor que 0, nós não aprovamos o projeto. Então, não realizaremos o projeto. E uma outra abordagem é em cima da taxa interna de retorno. Só lembrando para vocês, se eu tenho um projeto ou um fluxo de caixa com, sei lá, uma entrada e 1, 2, 3, 4, 5 saídas, né? A taxa interna de retorno é a taxa própria ou a taxa intrínseca de remuneração desse fluxo de caixa. Se a gente tivesse um projeto com uma saída e uma entrada, tipo, invisto 1.000, recebo 1.200, a taxa interna deste projeto, deste fluxo de caixa aqui, é 20%. Não tenho dificuldade em encontrar essa taxa. Agora, quando nós temos um conjunto de fluxos, então, fluxo 1, 2, 3, 4, 5 e etc., essa continha ela já não fica tão simples, mas com uma calculadora financeira ou com uma planilha de Excel, nós resolvemos esse problema. Então, veja, a taxa interna de retorno, a gente pode dizer que é a taxa de juros paga pelo meu investimento. Então, aquele investimento tem uma rentabilidade, e aí se o período aqui for anual, uma rentabilidade anual de tantos por cento. Beleza? Legal. Então, eu tenho a rentabilidade do meu projeto, e aí, aqui eu usei o custo para descontar o meu caixa. Na taxa interna de retorno, eu vou comparar a taxa interna de retorno com o meu custo médio e ponderado de capital. Então, eu vou
comparar. Quanto rendeu o meu projeto? 20%? O quanto ele custa? 15%. Pronto. Então, vale a pena investir num ativo que rende 20% e custa 15%. Da mesma maneira, se a taxa interna de retorno for menor que o custo médio e ponderado de capital, eu não vou aprovar esse projeto, eu vou descartar a execução deste projeto, porque ele remunera ou ele rende menos do que o que ele custa. Legal? Então, para que a gente possa avançar nesse sentido, eu vou falar um pouquinho só a respeito do custo médio e ponderado de capital. A gente já falou dele lá quando trabalhamos no primeiro GQ, mas vale essa observação aqui, ó. Então, primeiro a gente vai olhar o seguinte: a gente vai ter o balanço da empresa. Então, a empresa tem lá um tanto de dinheiro em caixa, em capital de giro, né? Mais um tanto de dinheiro, em ativo fixo, mais um tanto de dinheiro, e todo esse investimento da empresa, ele vai ser, na verdade, a soma de vários projetos. Então, eu tenho o projeto 1, projeto 2, o projeto 3 e assim por diante, que ao longo do tempo, então a empresa começou aqui com o projeto 1. Aí, o projeto 1 gerou caixa no primeiro ano, gerou caixa no segundo ano, eu tenho caixa suficiente, aí eu vou fazer o projeto 2, então a minha empresa tem o projeto 1 mais o projeto 2, depois projeto 1 e o projeto 2 geraram caixa no terceiro ano, no quarto, no quinto, aí a empresa vai fazer o projeto 3, aí o projeto 3 começa a gerar caixa, aí projeto 1, projeto 2, projeto 3, enfim. Se eu olhar o balanço de uma empresa, ela é, na verdade, a soma da realização de vários projetos de investimento e a empresa ela vai ter uma estrutura de financiamento que a gente vai chamar de estrutura, vou chamar aqui de estrutura de capital. Então, a minha estrutura de capital nada mais é do que dívida e capital que a empresa tem, financiando a sua atividade. Então, vamos dizer o seguinte, que a minha empresa tem lá em ativos totais, então os meus ativos totais, deixa eu puxar aqui, os meus ativos totais, por exemplo, aqui, eles somam, sei lá, 1.200.000. Desses 1.200.000, 400.000 é financiado com dívida e 800.000 é financiado com capital. Tá? A minha dívida, eu tenho o custo da minha dívida, lembrando, é o custo nominal desta dívida vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, já que eu tenho um benefício fiscal quando eu financio a minha atividade com dívida, já que eu pago juros e os juros são dedutíveis da minha base de imposto. Então, eu pago juros, mas em contrapartida eu vou pagar menos imposto. Ok? E nós temos o custo do capital. E aí, custo do capital, a gente poderia, por exemplo, usar o modelo
CAPM para calculá-lo. Então, custo do capital é taxa sem risco, o resto risk-free, mais coeficiente beta, taxa de mercado, menos taxa sem risco. Aquele modelinho ali que a gente usou para a determinação do nosso custo. Importante, veja aqui, e aí eu vou só dizer aqui, vamos dizer que a gente tem uma dívida que custa 8% ao ano e nós temos um capital que custa 10% ao ano. Só arbitrando aqui, legal? Tá. Então, o meu custo da dívida é 8, o custo do meu capital é 10. Então, quanto custa a minha estrutura de financiamento? Então, o meu custo médio e ponderado de capital, ele vai ser a proporção da dívida no financiamento vezes o custo da dívida. Lembrando, líquido de imposto, mais a proporção do capital vezes o custo do capital no financiamento dessa estrutura. E aí, qual é a proporção da dívida no financiamento do meu projeto? Proporção. A proporção da dívida, a proporção da dívida é o quanto eu tenho de dívida dividido pelo meu financiamento total. E a proporção do capital é o quanto eu tenho de capital no meu financiamento dividido pelo total do meu financiamento. Então, se a gente fosse olhar aqui, ó, o custo médio e ponderado de capital neste caso é 400 dividido por 1.200 vezes o custo da nossa dívida, que é 8, mais 800 dividido por 1.200 vezes 10, que é o nosso capital. Diga. Quem perguntou? Não? Então, fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai ter 1/3 vezes 8 mais 2/3 vezes 10. Se alguém tiver com uma calculadora aí, tá? Como tudo divide por 3, está aqui. 3 é 8 com 20, 28. 28 dividido por 3, alguém sabe me dizer quanto que é? 28, se fosse 27, seriam 9. Então, é 9,33. 9,33. 33, pronto, 9,33% ao ano é o nosso custo de financiamento. Lembrem-se que quando nós avaliamos o projeto, a gente faz toda a avaliação dele, então cada projetinho desse aqui inicial, a gente considera como se ele tivesse feito somente capital próprio na sua estrutura. Estabelecemos o nosso fluxo de caixa e aí eu vou descontar o custo diretamente naquele fluxo. Vamos aqui a nossa planilhazinha para a gente retomar este exemplo. Está lá. Então, nós temos fluxo de caixa do nosso projeto, fluxo de caixa total do nosso projeto é
este aqui. Desculpa, tirei daqui, vocês não estão vendo nada, né? Pronto, tá lá. Então, o fluxo é esse. 865, tá. Se a gente fosse fazer isso aqui no braço, tá? Então, calcular o valor presente líquido deste projeto no braço, a gente faria o valor inicial mais o fluxo 1 dividido por quanto? Ó, vou escrever ele aqui. Ó. Então, se você englobar tudo, eu vou votar no Bruno Guimarães também. Ó, 1,0933. Do segundo, eu vou dividir por 1,0933, só que ao quadrado. No terceiro, 1,0933 ao cubo. E assim por diante, até o nosso último fluxo. E aí, eu faria a soma de todo mundo. Legal? Veja, uma planilha de Excel, ela nos ajuda e muito, porque ela já vai fazer esse cálculozinho para a gente direto. Vejam, com a calculadora HP, a gente usaria aquela modalidade do cash flow, né? Então, o GCF0, o GCFJ, daqui a pouquinho eu explico com ela, e na HP, na planilha de Excel, a gente vai calcular, eu vou colocar aqui, ó, valor, não, antes eu vou colocar custo médio e ponderado de capital, chegamos em 9,33%, é o custo do nosso capital. Então, o valor presente líquido, ele vai ser igual. O valor do meu investimento, e agora não me perguntem por quê, mas a fórmula do Excel para o valor presente líquido, ele traz todo mundo para um período anterior. Então, se eu quiser calcular o valor presente líquido e ficar exatamente como tem que ser, e ficar exatamente como o resultado que a HP12C vai nos entregar, então, a gente precisa fazer esse artifício. Eu não posso usar a fórmula VPL de uma vez só. Então, eu tenho que fazer aqui. Ó. Então, eu vou fixar a minha primeira célula ali, que é o meu investimento inicial. Mas, agora sim, eu posso escrever VPL. Então, ó, na hora que eu escrevi aqui valor presente líquido, veja que é um método já pré-programado no Excel que exige alguns parâmetros. O primeiro deles, a taxa de juros. Eu vou lá na célula que está o meu custo médio ponderado de capital e marco. E vou separar por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E aí eu vou pintar o meu fluxo de caixa aqui, ó, o fluxo de caixa operacional e o último, o operacional mais o residual. Então, somei todo mundo aqui. Ó. Bom. E Enter. E chegamos ao valor presente líquido do nosso investimento. Então, esse investimento, ele, no final da história, vai remunerar o acionista na proporção que ele quer, vai remunerar o credor na proporção que ele quer e ainda vai sobrar para o acionista 468.750. Então, não lembro,
Numa das aulas anteriores, alguém me fez uma pergunta a respeito do valuation. Então, o valuation de uma empresa usa essas metodologias? Sim, ela vai usar, tá? E um aspecto que vai ser usado é que os investidores, eles vão fazer o quê? Eles vão calcular o valor presente líquido do projeto, e se o valor presente líquido do projeto for positivo, esse vai ser o acréscimo no valor da ação daquela empresa. Então, se a gente pegasse, por exemplo, aqui, a nossa empresa que está realizando este projeto, ela tem lá em ativos, vou chutar, por exemplo, entre caixa, capital de giro e ativo fixo, para todos os projetos que ela tem lá, sei lá, 2.900.000 reais. Ok? Então, esse aqui é o valor. E aí, esses 2.900.000, tenho 1/3. Não, vou botar aqui, 2.700.000, só para ficar redondo. Eu tenho 1/3 de dívida e 2/3 de capital, mantendo ali a minha proporção. 2/3 de capital, desculpa, fugiu da escola, rapaz. 1.800.000. Vamos só para título de interpretação ou de explicação acadêmica, vamos dizer o seguinte, que esta empresa de 1.800.000 tem 100.000 ações emitidas. Então, se eu olhar aqui, o valor patrimonial desta ação é 1.800.000 dividido por 100.000 é 1,8, não, desculpa, 18, né? 18. Então, R$18 é o que vale a nossa empresa. Ok? Digamos que o valor de mercado desta empresa seja exatamente igual ao valor patrimonial e igual a R$18. Digamos que esta empresa anuncia a realização deste projeto. Na hora que a empresa anunciar a realização deste projeto, os investidores vão fazer o quê? Vão calcular o valor presente líquido. 468.075. Então, eu vou ter um acréscimo de valor da minha empresa deste valor aqui, dividido por 100.000 ações. Então, eu vou ter um acréscimo de valor nesta empresa de 4,68. Então, o que eu posso esperar no momento do anúncio desse projeto? É que o preço da ação faça isso aqui, Ela venha, está aqui, próximo do 18, e a gente vai somar quase 5 aqui, a gente vai para 22,68. Então, ela vai dar, e aí é um salto mesmo, ela dá um salto ali e precifica o que os investidores estão achando daquele projeto. Okay? Então, veja que isso poderia ser substancialmente diferente se eu tivesse, por exemplo, uma outra estrutura de custo. Vamos dizer que
o dinheiro custasse 30% para a empresa, se o dinheiro custasse 30 em vez do 0,33, ó, o meu valor presente ele passa a ser negativo e a empresa estaria destruindo R$2. E aí o que seria? O efeito seria o contrário. A ação está 18, a empresa anuncia o projeto e o preço da ação vem para 16. Beleza? Beleza. Legal. Então, ó, o valor presente líquido, ele vai dar ele vai dar essa, é aqui que eu queria apagar tudo, apago tudo, fecho aqui e vamos voltar aqui, ó, para o 9,33, beleza? Então, sempre vale a atenção. Uma empresa anuncia um projeto, então, quando se anuncia esse projeto, o que os investidores vão fazer? As suas estimativas, e aí essas estimativas vão levar, ou vão ser quantificadas no efeito que o preço tem. Porque uma coisa é o que o administrador pensou, quais foram as premissas que ele usou para determinação ou para elaboração do projeto. Então, separamos o administrador de um lado. Aí esse administrador comunica para os diferentes investidores o que ele vai fazer. Então, ó, eu vou fazer uma fábrica de ração, a minha expectativa de demanda é essa, a minha expectativa de receita é essa, e o fluxo de caixa que eu estimo é esse. Muitas vezes ele nem vai mostrar o fluxo de caixa, ele vai mostrar o projeto. Até porque cada investidor vai fazer o quê? Vai fazer o seu dever de casa. Tá? Aquele projeto que está sendo anunciado, quanto que ele vale? E aí o investidor vai botar no papel e vai ver. Ó, minhas premissas de receita são essa, essa e essa, e a partir daí ele coloca o projeto em andamento. Vou interromper só um pouquinho aqui para pedir. Pronto, já tenho alguém para atender aqui a nossa porta. Beleza. Ô, prof, deixa eu fazer uma pergunta. Pode, claro, faça. Qual é a interpretação do VPL e a funcionalidade dele? Então, administrador financeiro. Calma aí, deixa eu só falar um negocinho aqui para a filha, com o cartão. Vamos lá. O valor presente líquido, ele vai me dizer, eu posso até dizer o seguinte, o valor presente líquido, ele me dá a relação custo-benefício. Se o meu custo-benefício, então veja, qual é o custo que uma empresa tem para a realização de um projeto? Quanto vai custar esse projeto? O seu valor de investimento. Beleza? Tudo bem? Então, quanto vai custar o projeto da fábrica de ração animal? O projeto da fábrica de ração animal vai custar 865 mil. Tá. Esse projeto, ele vai gerar um conjunto de benefícios econômicos representados pelo fluxo de caixa operacional e residual. Beleza? Legal. Beleza. Então, agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando de um lado, deixa eu escrever aqui, estou pegando de um lado o valor presente líquido, eu estou pegando como saída de caixa o meu investimento e estou pegando como entrada de caixa o fluxo de caixa 1 descontado ao quanto ele custa, mais o fluxo de caixa 2 descontado ao quanto ele custa ao quadrado, mais e assim por diante. Então, eu estou pegando a soma
de todo o benefício econômico do meu projeto. Então, aí o que que nós temos aqui, ó? E eu vou fazer separado aqui, ó. Só para, talvez para a gente visualizar isso aqui melhor, ó. Então, esse 468 mil seria o rendimento que o projeto deu? Exatamente, só que a valor de hoje, veja, eu estou olhando na data zero, tá? Então, na data zero, e deixa eu colocar só aqui primeiro, ó, vou fazer ó, o investimento, puxar isso aqui para cima, e vou colocar aqui, ó, investimento. O investimento é quanto? 865. E benefícios econômicos, eles vão ser igual a quanto? O valor presente, descontado a esta taxa, de todos os meus benefícios econômicos. Pronto, tá lá. Então, ó, o que que eu tenho? No valor de hoje, tudo quanto é benefício que eu vou gerar, que descontado para a data zero, se eu trouxesse todo mundo para a data zero, aquele meu projeto vai gerar 1.333.000 de caixa, a valor de hoje. E eu preciso aplicar 865. E aí eu vou fazer a diferença. Esse menos esse, me dando os 468. Então, o que que significa o valor presente líquido positivo? Olhando no presente, no valor de hoje, o que eu investi vai gerar benefícios econômicos que superam o investimento em 468 mil. Então, seria o equivalente eu aplicar hoje 865 e, a valor de hoje, conseguir arrecadar com este projeto 1.333.000. Beleza? Beleza. Isso é, no caso, uma estimativa, né? Veja, Leidiane, na próxima aula a gente vai falar a condição de risco, ok? É sim uma estimativa, é sim uma média e teremos o efeito ou o impacto do risco nessa história. Projetos. E qual seria a avaliação que a gente poderia fazer depois que esses anos ocorressem? Para você fazer realmente uma comparação efetiva. Não, veja, aí, Leidiane, de fato você vai fazendo em cima, ano a ano, você vai apurando o resultado, ok? Então, no ano 1, você tinha uma certa expectativa de caixa. Então, aqui, ó, a gente, vamos pegar lá no nosso demonstrativo de resultado projetado. Tinha lá, esperamos 360 mil, 36 de lucro e 116 de fluxo. Final do primeiro ano, eu vou fazer as minhas contas e vou ver, meu lucro ficou abaixo ou acima do que eu esperava? Ok? Não é fora do comum, viu, Leidiane? A pessoa fazer uma estimativa e, na medida em que o projeto for se desenvolvendo, ele ficar completamente fora da estimativa. Ok? Aí isso pode acontecer? Pode. Ela pode fazer uma estimativa, a estimativa ser excessivamente otimista e, quando começa a funcionar, nada funciona como ele esperava. Quer um exemplo disso aqui? As empresas ou
a ideia empresarial do Eike Batista. Então, o Eike Batista, tempos atrás, ele tinha uma ideia, e na verdade era um projeto. Esse projeto, ele era um projeto bem complexo, bem amplo, né? Então, tinha 5 poços de petróleo, tinha um estaleiro que ia construir as plataformas de petróleo e transportar o petróleo, ia ter uma espécie de uma refinaria com geração de energia a partir daquele petróleo, enfim, tinha toda uma estrutura, né, prevista para o desenvolvimento. Então, foi lá, colocou à venda, um monte de gente comprou a ação do cara, pai, etc. Só que aí na hora que, né, então, quando se faz um projeto como administrador ou quando se investe num projeto como investidor, o que a gente tem é uma expectativa de caixa à frente. Na medida em que essa expectativa se materializa, isso se consolida no preço da ação. Então, se a gente fosse olhar o preço da nossa ação aqui, ó, e dizer, ó, esse projeto com 100 mil ações emitidas, ele valeria R$ 8,65, seria o preço da nossa ação. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, essa diferença toda. Eu vou abrir, deixa eu botar um. Pronto, eu vou colocar aqui, ó, valor patrimonial da ação. Então, se a gente pegar isso aqui e dividir pelos 100 mil, tem 8,65. No primeiro ano, a ação vai valer 9. No segundo, a ação vai valer 10. No terceiro, a ação vai valer 12. No quarto, a ação vai valer 15, 17, 19, 20, Percebe? Ó? Então, o que a gente vai tendo? Uma evolução. Essa evolução ela está diretamente relacionada ao nosso resultado. Está acontecendo porque o nosso resultado foi melhor. Vamos dizer o seguinte, ó, apenas hipoteticamente, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Deixa eu ver quem que está aqui. Pronto, consigo mexer. E esse aqui eu consigo mexer? Não, não consigo porque está num transposto. Mas vamos dizer o seguinte, que eu esperava 540 e digamos o seguinte, veio 400 mil de receita. Veja que o valor da minha ação, ó o quanto, desculpa, ó o quanto eu esperava. No 540, eu esperava o preço a 10. Se a receita ficar menor e ficar em 400 mil no ano, então eu errei na minha expectativa do projeto, olha que o valor da ação não caminhou junto, ele ficou para baixo do que eu esperava. Ok? Então, na medida em que o meu projeto vai andando, é que eu vou percebendo se ele está caminhando na direção certa ou não. E aí, a gente pode até fazer essa observação que o valor de uma empresa e o valor de uma ação, ela tem uma relação muito forte com os seus administradores. Tanto é que bons administradores, eles vão fazer o quê? Eles vão, na medida do possível e sempre que der, eles vão empenhar os seus melhores esforços para que o projeto fique exatamente igual ao que ele imaginou inicialmente. Então, ele vai tentar corrigir qualquer desvio de curso para que a empresa entregue.
116 no primeiro ano, 179 no segundo e assim por diante. Porque fazendo isso, ele garante, ou ele vai tentar garantir que o projeto esteja rendendo aquilo que ele esperava. Então, empresas bem administradas, elas vão ter bons instrumentos de controle, vão ter administradores zelosos da sua atividade. Então, e aí a gente pode até fazer esse paralelo com o investimento público. Tá? Enquanto uma empresa ela tem que garantir que o investimento inicial fique dentro do limite orçamentário de 865, tem que garantir que os resultados ano a ano fiquem dentro daquilo que ele estimava. Por quê? Volta no passado. Quando eu prometi para o investidor, eu prometi uma coisa. Na medida em que eu desenvolvo o projeto, para que eu tenha credibilidade, eu tenho que entregar o que eu prometi. É claro, se eu entregar mais do que o que eu fiz o investidor acreditar que eu entregaria, bom, perfeito. Quem entrega mais não é penalizado, pelo contrário, é exaltado. Agora, se eu entregar menos do que o investidor imaginava, tá? Então, comecei a funcionar e não, na hora de investir, eu investi muito mais do que o que eu precisava e na hora de gerar receita e gerar resultado, eu gerei resultado menor do que o investidor imaginava. Então, neste caso, veja que o que está em jogo é a credibilidade daquela administração. Então, nada me garante que no próximo projeto, quando eu ofertar para os investidores, eles vão olhar e vão falar: opa, o Silas promete isso, mas na hora de entregar ele não entrega, não. Que é o que a gente deveria fazer com os nossos governadores, né? Os nossos prefeitos, governadores e etc. Normalmente eles pegam e prometem um monte de coisa para fazer com o dinheiro público e, na verdade, gastam muito mais do que tinham estimado inicialmente, geram resultados muito piores do que a gente realmente esperava. E aí a gente vê o que quem sofre somos nós, os eleitores, o público, né? E não tem nem como reclamar. De 4 em 4 anos é que a gente pode, né, recolocá-los ou demiti-los, né? Na empresa sociedade anônima, a ideia funciona igual. Só que, diferente da coisa pública, e uma empresa sociedade anônima de capital aberto, ela tem o capital livremente negociado no mercado e todas as decisões e todo o desenvolvimento da atividade empresarial sob a avaliação dos investidores. Então, botei lá, pronto, a empresa, né, num primeiro momento, fez com que o valor da ação daquela empresa pulasse R$ 4,68. Okay? Se a gente fosse pegar aí, ó, nesse projeto único aqui, ó, o valor da ação ele sairia R$ 13,33. Botei o projeto, botei ele à venda e os investidores precificaram ele a R$ 1.333.000. Então, a minha ação vale R$ 13,33. Mas para que ela continue tendo este valor e que o seu valor cresça ao longo do tempo, é necessário que eu entregue aquilo que eu prometi. Beleza? Então, é um processo contínuo, tá? E veja, Leidiane e demais colegas, né? Toda vez que a gente vai na posição de administrador
propor um projeto de investimento, grande parte dele depende do futuro, ok? Por isso que a gente sempre tem que olhar ele numa condição de risco, porque o futuro é incerto. Tudo bem, eu posso ter tido a melhor das intenções, como acredito que talvez tenha tido Ike Batista, quando botou o seu projeto, mas quando ele colocou o projeto para funcionar, dos 5 poços de petróleo, 2 não entregaram petróleo nenhum, não tirou uma gota de petróleo, e os outros 3 entregaram muito menos petróleo do que ele tinha estimado no seu projeto. Resultado, o projeto deu com os burros na água. E a empresa está aí. Foi o caso Enron brasileiro. Hã? Esse foi o caso da Enron brasileiro. Na verdade, aí eu diria que a Enron, a gente teve ali, no caso, fraude contábil, né? O Ike Batista, no primeiro momento, eu acredito que a gente não teve fraude. No primeiro momento, o projeto era aquele. Foi especulação mesmo. A ideia era boa, o projeto era interessante, tá, e etc. Só que uma das premissas, que era 5 poços de petróleo jorrando petróleo numa certa vazão, não se confirmou. E aí, enfim, tudo aquilo que era esperado não se materializou. E aí, é claro, quando a gente for falar lá em dificuldade financeira e recuperação judicial, você vai ver que na medida em que as coisas vão piorando, normalmente as boas práticas de gestão também vão indo para o buraco, ok? Uma empresa, ela funcionando bem, gerando caixa, sendo bem administrada, ela normalmente mantém a sua estabilidade. Agora, quando começa a perder dinheiro, começa a entrar no prejuízo, aí o povo começa a encontrar artifícios, como, por exemplo, a Enron, a Parmalat, que eu acho que foi da mesma época, que começam a cometer fraude. Cometer fraude dos mais variados modelos, né? Aumentar a receita, colocar estoque que não existe, plantar vendas que não existem, né? Então, venda fria. E é claro. Isso ele também usou muito da mídia para conseguir visibilidade. E foi o caso da Enron também. Aí a gente tem uma outra questão, né? Que outro dia eu vi uma piadinha do Juca Chaves que eu achei perfeita, né? Que a mídia ela publica até a verdade se você pagar. Tá? E isso, eu vou dizer, é muito presente dentro de empresa. O camarada chega lá num jornalzinho qualquer, ou num jornalecozinho qualquer, planta uma notícia e fala, ó, eu estou te pagando aqui, você publica isso aí, mas não faz o meu nome aparecer. Ó, pagou, o cara publica. Tá? Não necessariamente aquilo é verdade. Só que aí existem os mecanismos de controle, né? Auditoria, enfim, as prestações de conta. E, vou dizer, a pessoa pode esconder uma fraude por muitos anos. Né? Não tinha aquele... Contanto que dê lucro, né? Mas não tinha aquele camarada lá, o Madoc, um investidor aí, o Madoc, tinha um fundo de investimento que era uma maravilha, estava sempre em campo de golfe, enfim, chefe de Estado ia jantar com o cara, tá, e não sei o quê. E todo o negócio do cara era fraudulento. Nada existia. Mas ele fazia todo mundo acreditar que existia. Né? Avestruz Master, Fazenda Reunidas Boi Gordo, e aí sem contar os esquemas de pirâmide que levam corriqueiramente dinheiro das pessoas. Mas, então, voltando aqui à nossa questão, então,
um projeto de investimento, ele está aqui no presente, então nós estamos aqui no presente, tendo que decidir e criando uma expectativa de rendimento ou de retorno. Então, isso aqui é expectativa, isso aqui é expectativa e assim por diante. A minha expectativa pode se materializar ou não. Pode ficar exatamente nisso, pode ficar acima, pode ficar abaixo. Dentro de um certo intervalo, eu considero aquela variação normal, e a gente vai ver quando a gente considera risco, é comum a gente fazer um cenário pessimista e um otimista e fazer a avaliação em cima disso. Ok? Legal. Então, o valor presente líquido, ele nos serve para definir ou quantificar a criação de valor daquele projeto pela sua execução. Quanto melhor for a informação da administração para os investidores, melhor vai ser a precificação dos investidores para aquele projeto. Tá? Então, os investidores vão precificar, e aí, digamos que os investidores, vamos dizer que isso aqui é uma IPO, oferta primária inicial. Aí o Silas teve a ideia, e aí o Silas viu que, contabilmente, eu preciso de 865 mil. Aí fui lá, apresentei o meu projeto, o mercado precificou e disse o seguinte: a ação da empresa do Silas vale R$ 13,33. O que vai acontecer? O Silas vai vender, e vamos dizer o seguinte, que o Silas vai vender 50% das ações. Então, o Silas vai vender 50 mil ações por R$ 13,33. Então, isso aqui é o que eu vou arrecadar com os meus investidores. Vou colocar aqui, vou botar aqui, 50 mil igual 50 mil vezes 13,33. Então, arrecadei uma besta de dinheiro, né? 666 mil eu consegui com os meus investidores. Se eu preciso de 845, né, mais esse aqui que eu consegui, eu, Silas, vou precisar colocar 198 mil. Então, eu botei 198 mil, metade da empresa é minha. E os outros investidores que compraram a outra metade, botaram 665. Então, eu vou ganhar dinheiro na minha IPO. Beleza? Então, criei a empresa, precificaram a mais. Mas, se o mercado tivesse precificado a menos, eu teria que colocar mais dinheiro para financiar o meu projeto. Então, é importantíssimo que o investidor, que o administrador comunique bem o seu projeto. Legal. Vou apagar isso aqui tudo. Professor. Sim. Essa apresentação que o senhor está falando em relação ao rendimento do empreendimento, ações e tal, para os investidores, é tipo esses programas que tem do Shark Tank, eu acho o nome do programa, ou é lançado no mercado, assim? Não, você tem aquilo que a gente chama de oferta pública. Calma aí, deixa eu só tirar um negócio para cá. Eu vejo o pessoal fazendo muito algumas reuniões para apresentação de projeto e tal. Sim, então, aí se encaixaria também? Exatamente. O que se faz
é... Deixa eu apagar tudo e fechar isso aqui. Pronto. Encerra. Então, é exatamente isso, viu, Gilvan? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Principalmente quando é startup, que eu vejo muito nas redes sociais, o pessoal postando. Aí você vai ter, por exemplo, uma empresa sociedade anônima de capital aberto. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó. Deixa eu compartilhar com você a tela que tenho aqui. Normalmente, os projetos de investimento, eles são apresentados numa instituição que se chama APIMEC. Está vendo aqui? Ó? Reunião APIMEC é realizada com o Itaú Unibanco, dia 18 de novembro. Tem uma mais recente aqui. Ó. 13 de fevereiro, Distrito Federal, para a reunião da APIMEC. Então, essas reuniões da APIMEC, o que eles fazem? Eles vão lá, pegam, tem uma empresa que vai e faz... não, para aqui não é o que eu estava pensando. Mas se a gente for pensar, viu, Gilvan? Imagina o seguinte, a empresa tem um projeto aqui, a gente tem um projeto de 865 mil. Se é uma startup, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a apresentação do meu projeto, normalmente com aquele que se chama pitch, né? Então, vou fazer um pitch daquela empresa. Aí, é esse mesmo. Estava tentando lembrar o nome. Aí, eu tenho lá, vou parar 10 minutos e tenho 10 minutos para apresentar meu projeto. E aí, um monte de gente apresentando e aquilo que a gente chama de investidor anjo assistindo. Aí, um ou outro vai gostar do projeto e vai falar, opa, o projeto das rações do Silas é interessante. Vem cá, Silas, eu quero incentivar o seu projeto. Ok? Outra coisa são projetos de empresas já estabelecidas. Então, uma sociedade anônima de capital aberto. Então, eu não preciso engariar novos sócios. Eu preciso convencer os sócios que eu tenho a botarem dinheiro no meu projeto. Aí, o que eles fazem? Tem o projeto, aí faz uma reunião, por exemplo, da APIMEC. Então, vai ter, vou dizer, eu, aqui em Pernambuco, fui na APIMEC, inclusive foi, se não me engano, no Recife Palace Hotel, né? E na época não era a BRF, né, a Brasil Foods, na época era a Sadia. Quando a Sadia anunciou a construção da fábrica de Vitória de Santo Antão, eles vieram aqui e mostraram o projeto. Falaram, o projeto é esse. O que a gente vai fazer é isso aqui. Pum. Ok? E aí, como é que é feito? Faz o projeto, apresenta o projeto para os investidores nessas reuniões. Normalmente, essas reuniões, eles vão convidar diretor de fundo de pensão, gestor de carteira de investimento, seja ela de fundos de investimento em ações, ou seguradora, ou empresa de previdência. Então, convida esse povo e investidores em geral. Inclusive, se quiserem, eu posso até dizer para vocês quando for ter uma aqui em Recife. Quando for ter uma reunião dessas aqui em Recife, posso avisar vocês, vocês vão nela. Então, você vai lá como um investidor, eu tenho interesse. Então, eu, como tenho interesse, vou lá ver o que a empresa vai fazer. Tá? A empresa vai lá e diz, vou fazer isso, isso e isso. Ok? Beleza. Ela pode fazer, ela pode apresentar o projeto junto com uma proposta de financiamento. Então, eu quero fazer esse projeto, e para fazer esse projeto, eu vou emitir tantas ações que estão à venda. E aí eles vão fazer uma avaliação.
e verificar, opa, tem um grupo de investidores aqui, e vou dizer, essas reuniões são muito boas, porque costuma ter um coquetel classe A no final deles, viu? Classe A. Eu vim num do Bradesco aqui em Recife uma vez, que tinha até coquetel de lagosta. Tá certo que era o presidente do Bradesco que estava aí e, vamos falar assim, próximo da sua aposentadoria. Esqueci o nome dele agora, mas, enfim. E aí, vejam, para vocês é uma excelente oportunidade para você estar, muitas vezes, com executivos de primeira linha da empresa, primeiro escalão, presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor operacional, diretor de projeto, enfim. Tem umas que vem a tropa toda. E aí veio a tropa toda, né? Normalmente o coquetelzinho que rola depois é bom. E aí, nesse coquetelzinho que é bom, eles colocam olheiros, tipo, contratam lá os Silas para se infiltrar nas rodas. Então, o cara está lá, a Sadia ou a BR Food propondo um investimento, e aí o Silas de espião nas rodinhas. Então, tem uma rodinha lá que tem sei lá, o presidente do fundo de pensão da Caixa Econômica, FUNCEF, tem o presidente tem um analista do fundo de investimento X, o outro da seguradora Porto Seguro, tá, e etc. Aí eu vou lá, infiltro na rodinha e fico vendo o que os caras vão falar. Mas os caras, pô, o projeto é bom, o papel é bom, vou recomendar a compra de 50 milhões para o meu fundo aí. Aí o outro, vou recomendar não sei quanto. Pronto, beleza. Aí tomam essa temperatura e falam, opa, podemos seguir em frente que a emissão vai ser um sucesso. Ou reavaliar, falar, opa, o povo não está gostando do projeto, tem alguma coisa ruim, tá, e etc. Beleza? Mas a ideia é muito semelhante a essa do pitch de startup. Você vai dizer o que você vai fazer, quais são as suas premissas, o que você acredita, e aí cada investidor vai fazer a sua conta. No caso de uma sociedade anônima de capital aberto, é um conjunto de pessoas que vai fazer essa conta e vai precificar ou vai colocar um preço naquilo que está sendo oferecido. Beleza? Legal. Estamos caminhando para o fim. E eu acabei falando demais e acabei não entrando aqui na avaliação de diferentes projetos, mas a gente vai falar isso rápido na próxima aula. Eu vou só fazer aqui, ó, o outro índice que a gente falou, que é a taxa interna de retorno. Vou puxar esse aqui para baixo um pouquinho. E aí, taxa interna de retorno é a taxa de juros daquele fluxo de caixa. Então, ó, se a gente pegar e disser taxa interna de retorno, escrever TIR mesmo. Ó. Só que agora eu posso pegar a partir do meu ponto zero. Ó. Pinto todo mundo no meu fluxo. Pintei todo mundo no meu fluxo? Legal. Então, a minha taxa interna de retorno é 20,9% para esse projeto. Então, o meu ativo rende 20,9%. Como ele custa 9,33, eu tenho um valor líquido positivo. E presta atenção aqui, Leidiane e demais colegas, mas chama a atenção de Leidiane, que foi quem fez a pergunta, né, do conceito de valor presente líquido. Observa o seguinte, eu tenho um projeto que custa 20,9. Se eu financiar ele a 9%, eu vou estar tendo um ganho. Agora, veja que se eu financiar ele a 25%, eu vou ter um valor presente líquido negativo. Por quê? Porque eu estou aplicando num projeto que rende 20 e custa 25. Ok? Então, o meu valor presente líquido é negativo. Agora, se ele render de 20 para baixo, ó, todos vão ser positivos.
15, 12, desculpa, 12, 10, 5, 3. Quanto menor for o custo, maior é o valor presente líquido positivo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ficamos por aqui hoje. Legal, vou dar um stop nisso aqui. Vamos fazer a nossa velha e boa chamada. Vamos aqui. Tchau para vocês. Mais um aqui, este aqui. E pronto aqui. Legal. Pronto, todo mundo presente. 2 páginas. Fechou. Tchau para vocês. Até segunda. Ó, comecei já a elaborar a lista de exercício. Tá? E coloco para vocês se divertirem no final de semana. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.